Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918. O primeiro conflito, de âmbito assim, mundial, e que com certeza, tendo toda essa magnitude, ele também trouxe uma série de consequências tanto para a Europa como para o mundo, Então nós vamos discutir um pouco sobre as consequências, os resultados que essa Primeira Guerra Mundial trouxe para o mundo. Beleza? Aqui, só antes de começar, vamos dar uma lida nas habilidades estruturantes que estão ligadas a esse tema, habilidades do currículo paulista, Então, são três habilidades que se combinam, que tratam de uma mesma temática, do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Então vamos dar uma lida. Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico. Revolução essa que se iniciou em 1917 e se concretizou em 1922. Então está totalmente ligada às consequências ali da Primeira Guerra Mundial. Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global. Mais uma temática que está ligada ali ao pós-Primeira Guerra Mundial, que teve ligação direta também com a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo e fascismo. E uma terceira, descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio, como o Holocausto. Então, muitas pessoas de repente vão pensar, mas isso se trata da Segunda Guerra Mundial. Mas, se a gente se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, a gente vai ver que muitas das causas que levaram à Segunda Guerra Mundial estão exatamente no final da Primeira. Então, é um tema que a gente pode colocar a ascensão do fascismo e do nazismo como sendo uma consequência direta ali do final da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá. Então, consequências da Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem uma imagem, uma foto da capa do Tratado de Versalhes em sua versão inglesa. O Tratado de Versalhes foi um tratado de paz, assinado ao final ali da Primeira Guerra Mundial, em que existiam ali uma série de artigos, uma série de obrigações que deveriam ser seguidas pelos países vitoriosos e derrotados. E esse tratado, que deveria ser um tratado para acabar com todas as guerras, porque se dizia que a Primeira Guerra era a guerra para acabar com todas as guerras. Mas não foi isso que aconteceu, porque se percebeu nesse tratado, se percebeu o quê? Se percebeu que ele foi um tratado que buscou minar uma possível recuperação pós-guerra da Alemanha. Então ele foi um tratado que estava assim, tinha muita vingança, existia nesse tratado um ressentimento muito grande, principalmente francês, em relação à Alemanha. Então ele foi um tratado que buscou acorrentar a Alemanha, buscou dificultar ao máximo uma recuperação pós-guerra da Alemanha. Então, por esse tratado, dizia-se o quê? Que a Alemanha não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens, dizia que a Alemanha teria que eliminar o serviço obrigatório das Forças Armadas, os chamados reservistas, dizia que a Alemanha não poderia produzir armamentos pesados, como artilharia, como aviões, como tanques de guerra. Então, por esse tratado, a Alemanha perdeu a Alsácia-Lorena para a França, território que historicamente sempre vai mudando de lado, no decorrer das guerras, entre esses dois países.
e dizia que os povos de língua alemã não poderiam se juntar em uma única nação, coisa que depois foi quebrada pelo Hitler, né? Que uma das coisas que primeiramente o nazismo e o Hitler fizeram foi isso, foi unir todos os povos de língua alemã em uma única nação, né? Então, e dizia que a Alemanha era a principal responsável pela guerra e por isso ela tinha que pagar pesadas indenizações pelos prejuízos de guerra, né, aos países vitoriosos. Teve uma região também da França, melhor dizendo, teve uma região que a Alemanha perdeu, né, por 15 anos. A França teria o direito de explorar por 15 anos esse território. E isso, que consequência isso trouxe, pessoal? Isso dificultou claramente uma recuperação econômica da Alemanha pós-Primeira Guerra. E isso contribuiu diretamente, claro, aumentou muito o ressentimento alemão em relação a esse tratado, né? Os alemães chamavam esse tratado de punhalada nas costas. E contribuiu fortemente para que se iniciasse posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Contribuiu para a ascensão do nazismo e do fascismo. Vale dizer que por esse tratado, o que aconteceu também? A Itália tinha uma série de desejos. A Itália ficou do lado vitorioso da guerra, né? Ficou do lado dos aliados. E ela tinha uma série de interesses territoriais que não foram atendidos. Então isso contribuiu também para a ascensão do fascismo na Itália em 1922. Então esse tratado, que deveria ser um tratado de paz para evitar futuras guerras, não foi isso que aconteceu. Ele contribuiu para o início da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Os Estados Unidos, através do presidente Wilson, tinham uma proposta diferente, uma proposta que se materializou em 14 pontos para evitar futuras guerras, que focava na autodeterminação dos povos, que focava no princípio da nacionalidade, para que os povos tivessem a sua independência ou não. Só que eles não foram atendidos. O que pesou nesse tratado, principalmente por conta da França, foi o quê? Um revanchismo muito grande em relação à Alemanha. Foi um tratado, como eu tinha falado anteriormente, que buscou acorrentar a Alemanha, não permitir que ela se recuperasse, se tornasse uma grande potência novamente após a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, esse foi o Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919, um ano após o término da Primeira Guerra Mundial. Uma consequência já desse conflito, né? Vale dizer que esse conflito foi um conflito assim de âmbito mundial, como eu falei, né? Levou a 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, mutilados, destruição total de vários territórios. Então foi uma guerra em que toda a tecnologia ali da segunda revolução industrial foi utilizada para quê? Foi utilizada a serviço da guerra, a serviço da destruição, a serviço da destruição do outro, do adversário, né? Então não tem como a gente falar das consequências da Segunda Guerra Mundial sem falar das perdas, né, de vidas, destruição de territórios, né, destruição econômica, beleza? Uma outra consequência direta da Primeira Guerra Mundial foi a Revolução Russa, que ocorreu ali ainda no final da Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa que teve um caráter, pelo menos em sua... Como é que eu posso dizer? Ela teve um caráter comunista, socialista. Só que quando a gente olha ao longo da história ali da União Soviética, que surgiu após essa Revolução Russa, a gente vê que o que existia era uma máscara, né? Não era exatamente o marxismo, aquilo que o Marx propunha para uma sociedade comunista. O que aconteceu na União Soviética foi claramente uma ditadura totalitária de esquerda, né? Mas vamos lá. Então, a Rússia estava, durante essa guerra, lutando ao lado da França e da Inglaterra. Só que ela estava passando por uma crise econômica muito grande desde 1905.
que foi no período em que a Rússia foi derrotada pelos japoneses, em conflito que eles tiveram ali por questões territoriais ali na Manchúria, né? Então, que consequência isso trouxe? A crise econômica que se iniciou em 1905 colocou em xeque o czarismo. A população começou a responsabilizar o czarismo, que era o sistema político que existia na Rússia nesse período, pela crise econômica que o país e a população estavam vivendo. O que era o czarismo, pessoal? O czarismo era um regime político monárquico, absolutista. Em pleno século XX, a Rússia ainda tinha um sistema de governo absolutista, em que todo o poder estava nas mãos do rei, né? Do czar. Então, esse modelo político começou a entrar em xeque já em 1905, e durante a Primeira Guerra Mundial só se acentuou, porque a Rússia estava em uma penúria econômica muito grande, sofrendo com essa guerra, a população passando fome, desempregada, e isso contribuiu para a revolução que ocorreu em 1917. Uma primeira consequência dessa revolução russa foi o quê? A retirada da Rússia do conflito. A Rússia se retirou da guerra em 1917 por conta desse processo revolucionário. E esse processo revolucionário se iniciou em 1917, mas se concretizou apenas em 1922, né? Com a Rússia se tornando um país comunista, né? Socialista, pelo menos exteriormente falando, né? Claro que isso era só uma maquiagem. Se a gente vê o que aconteceu com a Rússia, principalmente após o Joseph Stalin assumir o poder, foi o quê? Uma ditadura de esquerda, né? Uma ditadura brutal. Aqui a gente tem a bandeira, né? Que a União Soviética assumiu. A Rússia, após passar pelo processo revolucionário, adotou um novo nome, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E essa era a bandeira, né? Bandeira vermelha, um famoso símbolo, né, da foice e do martelo. Então, e durante esse processo revolucionário, pessoal, quais os grupos sociais que estavam ali lutando para que essa revolução se concretizasse na Rússia? Os dois principais grupos eram bolcheviques e mencheviques. O que quer dizer esses nomes? Mencheviques, em russo, significa minoria. Bolcheviques significa maioria. E o que defendia cada grupo desses, pessoal? Os mencheviques defendiam o quê? Não uma revolução armada, não uma revolução radical, não uma revolução que derrubasse um governo ou que mudasse radicalmente um sistema econômico e político que já existia. Eles buscavam reformas políticas, reformas econômicas, diziam que quem deveria liderar a Rússia nesse processo revolucionário deveria ser a burguesia. Algo que, claro, que vai contra até mesmo o que o marxismo prega, né? Já os bolcheviques, eles pregavam mudanças mais radicais, mais intensas, buscavam uma revolução armada que derrubasse a monarquia e que colocasse o proletariado, os trabalhadores, na liderança desse processo de mudança. Então, esses dois grupos entraram em choque, mas quem se saiu vencedor nessa disputa interna foram os bolcheviques. Realmente a Rússia passou por um processo revolucionário que derrubou a monarquia czarista, que instaurou mudanças profundas ali na Rússia através das armas, através da violência. Então, os bolcheviques, né, liderados por Vladimir Lenin, né, que tem... Beleza? Quais as consequências que essa revolução russa trouxe, tanto para a Rússia como para o mundo? Uma primeira mais direta foi a retirada da Rússia, né, da Primeira Guerra Mundial em 1917, já no final da guerra, né, que a guerra acabou em 1918, a queda do czarismo, que era o sistema político, monárquico, absolutista que existia na Rússia, e a ascensão de um regime que aparentemente se tornaria comunista, mas que ao longo da história ali
da União Soviética, principalmente após a ascensão do Stalin, se configurou numa brutal ditadura totalitária de esquerda, né? Então as consequências foram essas. Se a gente for analisar pós Segunda Guerra Mundial, contribuiu para o início ali da Guerra Fria, né? Que dividiu o mundo entre Estados Unidos e União Soviética, né? Conflito que foi de 1945, né, até 1990, né? Beleza? Então, uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial foi essa, a Revolução Russa. Primeiro regime, pelo menos em tese, comunista que passou a existir no mundo, né? Beleza? Então, uma outra consequência da Primeira Guerra Mundial foi o quê? Foi a Grande Depressão de 1929, Grande Depressão econômica, né? Então, em 1929, a guerra acabou em 1918, mas o que aconteceu? Os resultados dessa guerra continuaram a assolar o mundo todo após esse período, né? Após 1918. Essa foto aqui é uma foto emblemática da uma mulher, uma mãe, né, de 7 filhos, chamada Florence Owens Thompson, né? Que em 1936 lutava, né, para poder sustentar os seus filhos em meio a toda a crise econômica que se abateu sobre o mundo, né, por conta dessa depressão econômica. E o que causou essa depressão, pessoal? O que causou essa crise econômica? Essencialmente foram fatores econômicos, né? Então, você tinha um mundo pós-guerra, destruído, sem condições de consumir, porque as populações, as famílias, os países estavam numa grave crise econômica. E o que aconteceu? Começou lá nos Estados Unidos. O governo aconselhava os produtores, tanto agrícolas como industriais, a readequar a produção à nova situação econômica do pós-guerra. Porque quando você tem uma guerra, a produção, por exemplo, industrial, ela aumenta muito, até pelo esforço de guerra mesmo, para você manter a guerra. Mas no pós-guerra, você tinha que readequar isso, diminuir a produção industrial, e também adequar a produção agrícola a essa nova realidade do pós-guerra. E os donos dos meios de produção, né, seja da indústria, seja da agricultura, não quiseram diminuir a produção, não quiseram adequar essa produção a essa nova realidade do pós-guerra. Então o que isso teve? A população, tanto interna dos Estados Unidos como de outros países, não tiveram condições de absorver, de comprar todos esses produtos. E se você não tem condições de comprar, esses produtos ficam no mercado. Você aumenta a oferta dos produtos que não são vendidos. E a gente sabe que em economia, quando você tem uma oferta muito grande de produtos que não são vendidos, que não são escoados, que consequências isso traz? Esses produtos diminuem de valor. O valor desses produtos cai, já que você tem uma oferta muito grande, produtos que ficam lá parados, sem conseguir serem vendidos. Então, uma primeira consequência, o primeiro fator que levou a essa crise foi isso. Uma produção muito grande, que não conseguia ser vendida e que fez com que o preço desses produtos caísse. Então isso aconteceu com a agricultura dos Estados Unidos, isso aconteceu com a indústria dos Estados Unidos. Isso levou ao quê? Primeiramente levou a uma demissão de funcionários, né? Os funcionários foram demitidos por conta dessa crise, já levando a uma situação de desemprego. Levou-se a uma queda dos produtos, a uma queda no preço desses produtos, e foi uma bola de neve. Isso levou também a uma situação em que prejudicou também o comércio internacional, porque os países começaram a proteger a sua economia, passaram a criar barreiras alfandegárias, né, para que os produtos que viessem de outros países não concorressem com os produtos internos do próprio país. Então isso levou a um problema também nas relações comerciais entre os povos, prejudicando o comércio. Então uma coisa que começou com a indústria e com a agricultura passou também para o comércio.
Consequentemente, ou também um outro fator que contribuiu para essa crise foi a quebra da Bolsa de Nova York, que levou a um problema o quê? No setor, na área financeira, no mercado financeiro, mercado de ações. Várias ações de empresas que investem na Bolsa de Valores caíram de forma assim absurda. Então, afetou tanto o comércio, afetou a questão dos empregos e afetou também o setor financeiro de ações. Inclusive aqui no Brasil, essa crise que foi mundial afetou também o Brasil e nosso principal item de exportação, que era o café. O preço do café caiu assim de forma absurda. E o governo, o que é que o governo fez? O governo comprava o café, retirava do comércio, retirava do mercado, como forma de fazer o preço desse café aumentar, já que o preço estava caindo muito. Porque aconteceu a mesma coisa. Quem era o principal comprador do nosso café? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam em uma grande crise. Se os Estados Unidos estavam em uma grande crise, eles iam comprar menos café, claro. Então, a oferta de café aumentou muito também no mercado e o preço caía. Por isso que o governo aqui do Brasil passou a comprar o café para retirá-lo do mercado e fazer com que o preço aumentasse, né? Então, essa foi uma crise de âmbito mundial que afetou o mundo todo, a Europa, a América Latina, os Estados Unidos, todo o mundo, né? Então, de forma sintética, assim, a Grande Depressão foi isso, foi uma crise econômica por conta, se iniciou, né, porque os donos dos meios de produção não quiseram readequar a sua produção, diminuir a sua produção para o mundo pós-guerra. E com a grande oferta, né, que os produtos não foram vendidos, o preço desses produtos começaram a cair. E foi uma bola de neve afetando até o setor financeiro ali da Bolsa de Valores, né? Por isso que 1929 tem esse nome, né? A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, porque as ações começaram a cair de forma absurda. E caíram por quê? Faltou falar uma coisa. Porque os investidores, as pessoas que investem na Bolsa, ficaram receosos, ficaram com medo dessa situação econômica. Então eles pararam de comprar ações, pararam de investir na Bolsa e com isso o preço das ações caiu bastante, né? Então a gente pode ver o efeito nos Estados Unidos, mas que afetou o mundo todo, foi o quê? A pobreza, desemprego, a miséria, a pobreza. Vocês podem ver aqui uma favela, né, muito parecida com as que nós temos aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Aqui a gente vê a Bolsa de Nova York, né? Investidores preocupados, né? Porque as ações que eles já tinham investido antes começaram a cair de forma absurda o valor delas, né? E que resultado? Como o mundo começou a sair dessa grande crise econômica? A gente começa lá nos Estados Unidos, né? Com o 32º presidente eleito, né? Nos Estados Unidos, governou durante todo o período ali da Segunda Guerra Mundial, né? Começou o seu governo em 33 e foi até 45. Ele criou um plano de recuperação econômica chamada New Deal, Novo Acordo. E o que era? O que consistia esse novo acordo, esse plano de recuperação econômica? Consistia, primeiramente, você tinha uma questão ali ideológica. Os Estados Unidos, ele sempre teve e tem até hoje uma visão econômica chamada liberalismo, ou seja, o mercado econômico, o mercado financeiro que se autorregula. O governo não deve investir, não deve interferir nas relações comerciais, no mercado financeiro, o próprio setor financeiro e comercial que se autorregula. Só que com essa crise, o governo se viu obrigado a intervir na economia, no setor financeiro, no setor bancário. Então, uma característica desse New Deal foi isso, foi uma forte intervenção do governo na economia, no setor bancário, no setor financeiro. Então, uma coisa que foi feita pelo governo, o governo investiu em obras públicas, investiu muito em obras públicas como forma de gerar empregos, que a partir do momento que você tem que produzir, que você tem que construir uma série de obras, você precisa ter pessoas para construir, para trabalhar ali na elaboração, na concretização, na construção dessas obras.
e teve também um maior controle no sistema financeiro, né? Como forma de evitar a especulação, como forma de controlar ali a produção. Então, uma coisa que nunca tinha acontecido no país, um controle do governo, uma intervenção do governo, o governo acabou sendo obrigado a fazer por conta dessa crise. Então, esse plano começou em 1933, mas já em 1937 começou a surtir efeitos, né? Quer dizer, os Estados Unidos em 1937 já estava fora dessa crise econômica, né? Beleza? E o mundo acabou também se recuperando, né? Os outros países aos poucos foram se recuperando tanto dessa crise como dos efeitos ali da Primeira Guerra Mundial. Uma consequência direta, tanto ali do Tratado de Versalhes que nós estudamos no começo dessa aula, como também da própria crise de 29, foi o quê? A ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Porque a Europa, primeiramente, estava destruída economicamente e até materialmente pela Primeira Guerra Mundial, e no meio desse período veio também uma crise econômica, que foi a de 29. Então a população que já estava empobrecida ficou ainda mais pobre, miserável, passando fome, sem emprego. Então isso é tudo que qualquer ideologia autoritária quer para poder convencer as massas de que o sistema, o modelo político-econômico dele é o melhor, é a salvação. Então, tanto os fascistas na Itália em 22, como os nazistas na Alemanha em 33, se aproveitaram dessa crise econômica e social e convenceram as massas de que eles tinham as condições de resolver todos os problemas por quais os seus países estavam passando. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem o símbolo, né, do fascismo da Itália, que foi de 1922 até 1945, né, encabeçado pelo Benito Mussolini. Então, diferentemente do nazismo, que surgiu posteriormente na Alemanha, o fascismo não tem uma base ideológica, né, baseado em um livro, baseado em uma filosofia mesmo, né? Foi uma doutrina que foi surgindo durante o seu processo de criação mesmo. Não tem uma base, não se baseou nas ideias de nenhum ideólogo, de nenhum filósofo, de nenhum intelectual. Então, mas a gente pode dizer quais são as características do fascismo na Itália. Muitos intelectuais e pesquisadores o colocam como um regime de extrema-direita. Então ele é um regime chamado de totalitário, de total, né? O Estado tem o poder, tem o controle total de todos os aspectos da sociedade, educação, saúde, economia, política, cultura, religião, tudo tem que passar pelo Estado. É um regime em que você tem apenas um partido, sob a liderança de uma única pessoa. No caso da Itália foi o Mussolini. Existe um culto à imagem do líder, né, que é o salvador, né, que é aquela pessoa que tem condições de colocar o país e a sociedade nos eixos, no caminho do progresso, no caminho da prosperidade, né? Então, quais as características do fascismo? Que ações o fascismo tomou? Primeiramente, eles perseguiram de forma muito brutal os comunistas, né, dentro da Itália. Eles criaram toda uma propaganda contra a democracia e também ao capitalismo financeiro, dizendo que esses eram os fatores que levaram que levaram à queda da Itália, que levaram a Itália a passar por toda a crise que ela estava passando. Dizia que a culpa era tanto do capitalismo financeiro como do sistema democrático. Então eles faziam uma forte oposição, criaram uma propaganda, toda uma propaganda contra tanto o capitalismo financeiro como a democracia. Então, esse é um ponto. Mas eles não eram contra a propriedade privada,
Eles não eram contra um desenvolvimento econômico, não. Eles faziam uma crítica principalmente ao capitalismo financeiro, né? Aquele capitalismo especulativo das bolsas de valores, né? Então, esse era o fascismo na Itália. Então, e qual foi o outro regime totalitário que surgiu na Europa? O nazismo na Alemanha, de Adolf Hitler, que se iniciou, né, que assumiu o poder em 1933 na Alemanha, em meio a esse mesmo contexto de forte crise econômica, por conta das obrigações que a Alemanha tinha com o Tratado de Versalhes, a punhalada nas costas, né, que eles sempre falavam, e por conta das consequências ali da crise de 29. A população estava insegura, vulnerável, empobrecida, desempregada. Então, Hitler, através do livro Minha Luta, o Mein Kampf, em alemão, publicou as suas ideias. Então, diferentemente do fascismo na Itália, o nazismo ele tem uma base ideológica, teórica, que é esse livro do Hitler, Minha Luta, que é a chamada Bíblia do nazismo, né? Foi um livro que se tornou um best-seller na época, vendeu milhões de cópias no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, e nesse livro está materializada toda a doutrina nazista, né? Que se baseia em quê? Baseia-se no racismo, na concretização de uma chamada raça pura, branca, ariana, loira, de olhos azuis, contra qualquer tipo de mistura de raças, qualquer tipo de mistura cultural contra os povos, de forte ódio e oposição aos judeus, o chamado antissemitismo, e ao marxismo. Eles faziam uma forte oposição tanto ao marxismo como também ao marxismo e aos judeus. Por isso que não é possível se dizer que, como aventou-se há um tempo atrás aqui no Brasil, dizer que o nazismo é de esquerda. Não é. Não é pelo simples fato do partido nazista ter em seu nome social, isso não nos leva a concluir que o nazismo é de esquerda. Ele não é, porque a base ideológica da esquerda, do marxismo, são as obras do Marx. E o Hitler e os nazistas faziam forte oposição ao marxismo. Então, muitos intelectuais, pesquisadores, colocam tanto o fascismo como o nazismo como uma doutrina, como um sistema político de extrema-direita, né? Mas isso não quer dizer que não possa existir também regimes totalitários de esquerda, como existiu a União Soviética, né, de Joseph Stalin, como também o Camboja, com Khmer Vermelho, de Pol Pot. Existiram também regimes totalitários de esquerda, mas, no caso aqui, tanto o fascismo como o nazismo são regimes de extrema-direita, né? Então, o nazismo, como eu falei, diferentemente do fascismo, ele tem uma base ideológica. Ele tem toda a doutrina começou a partir de um ideólogo, de uma base teórica, que no caso é esse livro, Minha Luta, né? Então, as características principais do nazismo, a base econômica também, eles faziam forte oposição, criaram toda uma propaganda contra as democracias e contra o capitalismo financeiro, do mesmo jeito que os fascistas. Só que, da mesma forma, eles não eram contra a propriedade privada, nem contra um desenvolvimento econômico. Eles eram contra principalmente o capitalismo ali financeiro, né? Como eu tinha falado anteriormente com o caso do fascismo. Como o nazismo é uma doutrina que prega o ódio racial, a pureza racial, eles viam como principais adversários, causa de todo o mal que a Alemanha estava passando, o marxismo e os judeus. Aqui a gente tem uma imagem de um campo de concentração, né, no que se configurou como o Holocausto, né? Só de judeus foram mortos 6 milhões de judeus nos campos de concentração, numa política realmente de extermínio de um povo. Os nazistas buscaram eliminar da face da terra
povo judeu. Não conseguiram, né? Mas mataram muitos, infelizmente. E tudo isso baseou-se em quê? Na doutrina de ódio criada por Adolf Hitler, no livro Minha Luta. Então, foram mortos 6 milhões de judeus, né? Outros povos também foram mortos, eslavos, comunistas, pessoas que tinham algum tipo de deficiência física ou mental, ciganos, testemunhas de Jeová, negros também, mas o grande povo que foi mais perseguido pelos nazistas, com certeza foram os judeus. Então, quando vocês ouvirem falar de antissemitismo, é isso, é ódio aos judeus. É uma coisa que muitas pessoas até hoje dizem que não aconteceu, mas aconteceu porque foi muito bem documentado pelos nazistas. Existia toda uma burocracia, todo um controle burocrático nesse extermínio. Então é uma coisa que aconteceu, é muito bem documentada, tanto com fotos como com documentos, e é um grande crime da humanidade que persiste até hoje, né? Os judeus, porque a população judaica até hoje não se recuperou dessa morte de 6 milhões de pessoas, mas é um outro resultado do Holocausto, do nazismo, né? Do fascismo, foi isso. São temas que estão mais ligados à Segunda Guerra Mundial, mas a ascensão desses regimes, fascista na Itália e nazista na Alemanha, estão ligadas à Primeira Guerra Mundial e ao período ali entre guerras, né? Tanto ao Tratado de Versalhes, né? Uma consequência direta do Tratado de Versalhes, e também da quebra da Bolsa ali de Nova York em 1929. Beleza? Então, essas são as principais consequências da Primeira Guerra Mundial. Faltou uma, mas que é bom eu esboçar aqui, que foi o quê? Uma consequência principal também da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão dos Estados Unidos já como grande potência econômica e mundial. Pós 1918, né, os Estados Unidos entrou no final da guerra para decidir a guerra, já em 1917. Existia até então um empate ali, né? Um empate entre os grupos que estavam se confrontando. Com a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, os aliados acabaram ganhando a guerra, né? Então, é uma outra consequência dessa Primeira Guerra Mundial, foi a ascensão dos Estados Unidos como grande potência. Uma outra consequência, que não é pedida ali nas habilidades, mas é interessante a gente falar, foi a criação da Liga das Nações, né? Um esboço do que viria a ser a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Então seria o que? Um órgão multilateral, que seria o árbitro, né? Seria o que iria conciliar os conflitos entre os povos, entre os países, para se evitar futuras guerras. Não deu certo, né? Porque nem com a ONU hoje, que nós temos hoje, tem dado certo, mas também foi uma consequência direta ali da Primeira Guerra Mundial, foi a criação da chamada Liga das Nações, né? Beleza? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor o que foi esse pós-Primeira Guerra Mundial, né? Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.